Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira. Beleza, galera? Tranquilo? Aqui é o William, essa é a arte de estar no mundo. E bom, vamos começar agora uma outra série, né? É uma série chamada Pequenos Posts sobre as Grandes Virtudes. Essa série vai ser baseada numa obra bastante interessante de um filósofo contemporâneo, o André Comte-Sponville, um livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Bom, então qual a ideia? A ideia é só comentar um pouquinho, né, sobre cada uma das virtudes elencadas pelo Sponville no livro. Então discutir um pouquinho, né, as ideias que o Sponville traz, mas na verdade também conversar um pouco, né, daí pequenos posts, só mesmo uma conversa, né, sobre esses tópicos, né. Bom, então o André Comte-Sponville, a primeira virtude que ele aponta é a polidez. Virtude número 1 seria a polidez. Que deselegante! É uma virtude de fachada, né? Quer dizer, ela é apenas a aparência de uma virtude. A educação, né? A fineza, ou a gentileza, ou a cortesia, né? A cortesia, cortês é aquele que relativo aos hábitos da corte, digamos assim, né? E o que você espera da corte, ou dos hábitos de alguém da corte, não é exatamente profundidade, né? O que vem à mente, na verdade, são os salamaleques, são as coisas exteriores, né? Ai, que badalo! Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que delícia! São as aparências muito mais do que as essências, digamos assim, né? O que se espera de alguém cortês, né? Ou viver na corte, né? O que a corte exigia, os rituais que a corte exigia, né? Bom, então a polidez, né? Essa ideia também de polir alguma coisa, né? Você tem alguma coisa bruta, rude, que você vai lixar, né? Aparar as arestas, enfim, né? Quase como cortar as unhas, digamos assim, né? As coisas da polidez, né? Ou da cortesia, né? Mas nesse caso ela é apenas realmente uma aparência, né? Essa aparência é tudo que a polidez é. Quer dizer, não se deve esperar mais do que isso da polidez, né? E agora, ela é um agravante no sentido de que ela pode esconder o mal, né? Como ela é uma virtude, digamos assim, apenas de fachada, ela facilmente esconde o mal e ela torna o mal ainda mais execrável. Um nazista é mais cruel exatamente porque é polido, né? Porque é educado, né? Você desculparia a falta de educação em alguém que não teve instrução, mas num capitão da SS nazista, um sujeito que escuta Mozart e Goethe, é difícil excusá-lo. Was ist das? Ist das Bach? Ist das Bach? Nein, Mozart. Mozart? Ja. Né? Eu me lembro que Levinas, né, Manuel Levinas, diz uma coisa fantástica, que ele fala assim:
é possível perdoar os alemães, mas é muito difícil perdoar alguns alemães. É muito difícil perdoar Heidegger, por exemplo. Ou seja, na ideia de que certo nível de, não só de educação, simplesmente, mas até de intelectualidade, né, torna certas opções inexcusáveis, né? Certas opções se tornam inaceitáveis quase, né? Então, essa questão da polidez, né? Isso nos nazistas é muito forte. Quer dizer, o nazismo, de algum modo, quase como um fruto da cultura alemã. É complicado, isso é muito duro, isso é uma coisa extremamente polêmica, não vou entrar em detalhes aqui, nem nada disso, mas como explicar que se tocasse Mozart nos campos de concentração, por exemplo, né? As músicas que os alemães gostavam de cantar, até músicas folclóricas e tudo, né? Ou tocar canções de ninar para matar as crianças, enfim, existe o ler Goethe antes de sair matando a esmo nos campos. Quer dizer, é muito difícil excusar uma coisa assim, né? Como, né? A ideia é um nobre também, é um nobre que se torna cínico, né? Também. Então, os nazistas são o grande, acho que a grande epítome, né, desse fenômeno de que a polidez no mal é inexcusável. Polidez no mal é inexcusável. O torna ainda mais abjeto, né? O torna ainda mais abjeto. O ato torna-se mais desumano porque revestido de uma aparente humanidade. O ato torna-se mais bárbaro porque revestido de uma aparente civilização ou civilidade. A polidez, muito embora não seja uma virtude em si, pelo menos o Sponville acredita nisso, ela pode ser a origem das virtudes. Ele acha que a virtude não pode, a primeira das virtudes não pode ser uma virtude, porque essa virtude deveria ter uma origem, e aí, enfim, há de infinito, né? Então a primeira virtude é uma não virtude, ou uma quase virtude, ou uma meia virtude, que seria a polidez. Então, assim, a questão da educação, né? O que se ensina às crianças, quer dizer, a ideia de que por meio da correção das crianças, de ensinar as crianças a serem polidas, né, elas vão acabar se tornando, elas poderão vir a ser virtuosas. Dizer por favor ou desculpe é simular respeito. Dizer obrigado é simular reconhecimento. É aí que começam o respeito e o reconhecimento. Ele reconhece então a função educadora, né, da polidez. Ela é fundamental na criança. No adulto, ele acha, né, que ela se torna a menor das virtudes, né, porque tudo que ela prescreve já deveria estar interiorizado. Essa é a questão. Eu, particularmente, acho a polidez o grau zero das relações humanas. Assim, o ponto zero das relações humanas mesmo. É um mínimo de reconhecimento da alteridade. É realmente o ponto zero, né? No momento em que isso falta, toda aproximação se torna muito difícil, né? No convívio social mesmo. E o mundo em geral, a internet também em particular, a gente sabe que é um lugar em que isso é muitas vezes jogado no lixo, né? Quer dizer, as pessoas não... A questão do anonimato, né, da internet, o sujeito se sente protegido, ele está num quarto escrevendo aquilo, então ele é extremamente rude, ele é extremamente grosseiro, né? Isso é uma barbaridade. Ele acha que pode ser, é o famoso troll, né? Ele é um cretino completo e absoluto, porque falta a ele o mínimo, né? Falta a ele o grau zero, aquilo que deve ser adquirido na primeira infância, né? E a partir daí você pode, pelo hábito, pela correção, acabar criando o que viriam a ser as virtudes, né? É isso, eu acho que gentileza gera gentileza, né, mesmo, né? A polidez é as coisas da gentileza, né? E é interessante ela ser colocada como uma primeira virtude, né? Já que para muitos ela nem mesmo seria uma virtude,
né? Que seria algo, porque a ideia da virtude é que é algo intrínseco, né? Algo que você traz dentro de si, né? Uma espécie de essência de algo, é a virtude. E a polidez não é essência, a polidez é o contrário de uma essência. A polidez é sempre uma aparência. Que nós acreditamos que deveria conotar uma essência, né? Então a ideia é, o desejo de essência faz-nos impor certa aparência, e certa aparência, pela imposição, acaba gerando certa vontade de essência que acaba se concretizando. Ou seja, de tanto te ensinarem que você deve ser virtuoso, você pode se tornar virtuoso. Mas é só por quererem que você seja virtuoso que te ensinam a ser virtuoso. Logo, o que parece estar na base de tudo não é nenhum tipo de essência, mas um desejo primeiro e uma prática reiteradas. Bom, isso são apenas opiniões, né? Umas reflexões baseadas no Sponville somente. E eu acho que é isso. Não é que para sempre, acho que gentileza gera gentileza mesmo. A polidez quase não é uma virtude, mas o homem também é quase um animal. Tchau.